Olá, amigos. Uma alegria enorme estarmos com os companheiros do Projeto 100 para conversarmos um bocadinho sobre o Espírito Emmanuel, sobre o livro Religião dos Espíritos, mais especificamente sobre o item 58, que fala sobre a morte, que fala sobre as angústias, no título Ante os que partiram. Quando nós escolhemos esse texto, é baseado em vivências especiais, em vivências próprias, nos nossos entes queridos que já se foram, nas experiências que vivemos ante essas partidas, na partida de amigos, na partida de irmãos, na partida de indivíduos que estiveram sempre muito próximos a nós, ou de indivíduos que foram vinculados, de amigos que foram vinculados a grandes amigos nossos, e que nós pudemos acompanhar a dor e que nós pudemos acompanhar as angústias. Recordando aos nossos irmãos que nos assistem, o livro Religião dos Espíritos, ele surge das psicografias que Chico Xavier recebeu de Emmanuel, fazendo apontamentos sobre indagações, sobre perguntas o Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel faz algumas análises, alguns apontamentos sobre assuntos estudados na reunião onde eles estavam, Chico e a equipe, sobre o Livro dos Espíritos, refletindo, pensando, anotando assuntos que iriam fechar as discussões que foram realizadas em cima de indagações que Allan Kardec fez ao mundo invisível e das respostas que o mundo invisível ofereceu a Allan Kardec como o subsídio daquilo que viria a ser a obra primeira da codificação e que viria a ser a bússola, a nortear tudo aquilo que o Espiritismo viria a realizar e vem realizando. Especificamente hoje, essa mensagem, ela surge de uma pergunta de 936 que Allan Kardec faz ao mundo espiritual. Indagaria o codificador ao mundo invisível: como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que já se foram, os que já partiram. E aí o mundo espiritual vai responder a Allan Kardec: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que ele deixou. Allan Kardec, então, ele quer saber de que forma reage aqueles que se foram, de que forma reage aqueles que já estão no outro plano, na outra esfera, ante as lamentações daqueles que ficam. Se nós fizermos uma analogia com os nossos entes queridos, é muito habitual hoje que os nossos meninos façam um Enem da vida e eles achem vagas, consigam, fundamentado nas suas notas, nos seus esforços, vagas muitas vezes em universidades, em cidades longínquas, até em outras regiões, até em outros estados, e a fim de darem prosseguimento à sua vida, formando-se culturalmente, academicamente, constituindo assim uma perspectiva de um futuro promissor dentro de uma área escolhida, eles são chamados a se distanciar de nós. Há casos de pais, de mães, de familiares que transformam essas viagens, estas idas à busca de um futuro, estas idas à busca de uma edificação pessoal num dilema,
num dilema horroroso, inclusive gerando embaraços psicológicos gravíssimos nos jovens que se sentem profundamente muito culpados por desencadear esse sofrimento nas pessoas. Obviamente, o que move esse amor enlouquecido que não consegue compreender o distanciamento e que sofre excessivamente com esse afastamento temporário são as questões ligadas primeiramente ao egoísmo, ao alto amor excessivo, aquele indivíduo que julga ser o centro de todas as atenções daquela pessoa e como aquela pessoa ela consegue ser feliz longe dela, como aquela pessoa consegue seguir a sua vida longe dela. Há pais e mães que adoecem quando seus filhos vão estudar longe e que só se verão em oportunidades muito mais reduzidas, em feriados longos, ou conforme for a distância, só mesmo em férias. Isso causa uma angústia enorme para quem vai. Se um filho que sai, vai estudar, vai para longe, um marido, uma esposa que precisa se distanciar para gerar recursos que auxiliarão na manutenção familiar. Se o indivíduo vai e tem a ciência de que aqueles que ficam agonizam sentindo as dores enlouquecidas da saudade, como é que o indivíduo vai conseguir, como é que este jovem, como é que este homem, como é que esta mulher conseguirá produzir, lançar-se naquilo que se propõe pacificado, como é que conseguirá lançar-se naquilo que necessita pacificado, ciente de que aquele que ficou chora dia e noite o seu distanciamento. Da mesma forma, a angústia ganha um contorno semelhante, quiçá maior, daqueles que desencarnam e que não conseguem compreender e que não conseguem entender que esse distanciamento é natural, ainda que sofrido, e que faz parte do projeto que Deus tem para cada espírito de ascender, de evoluir e de encontrar em algum instante da vida a felicidade. Então, Emmanuel, ele inicia esse texto de forma muito apropriada, não desvalorizando a dor. Ele reconhece a dor. Ele reconhece a dor da partida, ele reconhece a angústia de distanciar-se, ele reconhece que não é fácil romper estes laços, ele reconhece toda a angústia dos que ficam. Entretanto, ele reafirma que aquele que segue, aquele que vai adiante, está construindo o seu caminho. E que muitas vezes as almas precisam compreender que nós precisamos nos distanciar temporariamente para sequenciarmos todo esse mecanismo evolutivo que é fundamental para que o espírito evolua, para que o espírito ande. Inicia Emmanuel dizendo assim, volto a reafirmar, a informar, página 58, Antes que Partiram, livro Religião dos Espíritos. Nenhum sofrimento na Terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ou seja, ele já começa dizendo: não há dor que se compare à de uma alma que se deita sobre a urna mortuária de uma outra alma sofrendo aquele instante de despedida. Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável na fisionomia dos quais mais amamos, e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Ciência da angústia, da sensação de romper, de ruptura que há entre as ligações de almas físicas. Porque nós sabemos, na qualidade de espíritas, ou não, que aqueles que nos assistem aqui nesse momento, que é complexo viver na ruptura
ruptura de uma relação diária que nós tínhamos de afago, de cheiro, de gosto, de olhos nos olhos, de voz. Quando a gente rompe isso, quando a gente quebra isso, você quebra toda uma relação afetiva rotineira que se tem, que se experimenta de forma habitual. E quebrar esta rotina, romper esta ligação, obviamente desencadeia e promove muita dor, muita angústia. Digam, segue Emmanuel, digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através de uma última lágrima. Emmanuel relaciona todas as nossas relações, que vai de filho, de pai, de amigo, de mãe, e diz, diante de cada uma dessa partida, o quanto é difícil nós convivermos, o quanto é difícil nós seguirmos sem essas presenças, sem esses olhares, sem esses afetos que nos são tão ricos, tão importantes nas nossas existências. Seguem eles dizendo: falem aqueles que um dia se inclinaram esmagados de solidão à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, são carregados no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam gemendo a lousa imóvel, e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Porque aliado à partida, resta a saudade. E é complexo, ao mesmo tempo que é altamente compreensível, entender a dor da partida. Complexo porque a mente demora para organizar a falta de, a ausência de. A nossa vida em sociedade, nós estamos sempre andando com mais uma pessoa. Estamos andando com um filho, estamos andando com um companheiro, estamos andando com uma companheira, estamos andando junto a amigos. E quando estes entes com quem nós caminhamos se vão, rompe-se, cria a complexidade de se ter um mecanismo de resiliência, de se reinventar nas relações afetivas, de se reaprender a viver sem aquela pessoa. Por outro lado, é complexo ainda e extremamente explicável num mundo onde há extrema ausência de amor. As pessoas com quem a gente lida e forma verdadeiros laços afetivos, relações de mães e filhos, filhos e pais, irmãos e amigos, quando estas pessoas se vão, um pouco daquele amor com quem nós compartilhamos se parece ir junto. E como nós estamos num mundo, infelizmente, ainda profundamente miserável das verdadeiras relações de amor e de fraternidade, perder um ente querido que se vai, na qualidade que seja, é da mesma forma guardar a sensação de perder um pouco de amor, de perder um pouco daquelas relações que tanto nos alimentam, nos consolidam, nos fortalecem os nossos ideais existenciais. Quando um amor se vai, junto com este amor que se vai toda uma relação. E como é difícil, num mundo onde o amor não se estabeleceu ainda, encontrar novas relações reais de amor que possam suprir, que possam nos continuar alimentando e a quem nós possamos seguir alimentando. Então, Emmanuel, nesses primeiros parágrafos, ele compreende a dor, ele vai fazer uma análise sobre esta dor da partida,
para, nos seguintes, seguir refletindo. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente de mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. E aí ele começa a orientar que, apesar das angústias que nos visitam, ante aqueles que se foram, ante aqueles que já partiram, é hora de nós nos sustentarmos na fé, invocarmos a oração, porque a morte não finalizou os laços reais de alma para alma. E que se nós transformarmos saudade em mágoa, se nós transformarmos saudade em angústia, esta mágoa e esta angústia ante a morte dos que já se foram, dos nossos entes queridos, eles receberão essa angústia, eles receberão esse sofrimento acentuado como uma chuva ácida, que os ferirá, e ao invés das lembranças serem as melhores, que alimentarão o desejo do reencontro, estas súplicas, esses pedidos, essas angústias chegarão sobre os nossos amores como dor. Também, segue Emmanuel, eles pensam e lutam, sentem e choram, atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram, ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra, e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Se a morte, se o ente querido que vai não deixa uma sensação fácil, não deixa uma experiência fácil para quem fica, igualmente essa experiência difícil segue com a pessoa que vai. Ele está rompendo uma barreira, ele está voltando para um mundo que, apesar de já ter ido várias vezes, ido e vindo, mas é um novo recomeço, é uma nova retomada, ele precisa chegar com certo conforto e com certo amparo daqueles que ficam. Um filho que chega numa rodoviária ou num ônibus, e ainda que um pai e uma mãe sofra na partida, mas este pai e esta mãe lhe abençoa, e mesmo com lágrimas nos olhos, do sentimento de saudade que já bate, diz: vai meu filho, papai e mamãe estão aqui orando pelo seu sucesso, e nós sempre estaremos juntos, o reencontro é inevitável, nós vamos estar juntos. Há choro, há saudade, mas há libertação. Libertação para que este filho, para que esta filha, para que este homem, esse companheiro, esse trabalhador, essa trabalhadora possa ir fazer o que deve ser feito. E a saudade não é suficiente para impedir isso. Então, ante uma pessoa que se vai, a gente sofre, a gente chora, mas a gente abençoa a partida. Se diz para o indivíduo: agora siga a sua nova etapa, que nós estaremos aqui sempre vibrando de forma muito positiva e amorosa, agradecendo a Deus a oportunidade que tivemos de estar juntos pelos anos que foram possíveis. E confiantes em Deus, que tanto quanto possível for, outro momento nós vamos estar juntos. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Aquele que vai não se torna um indivíduo inútil. Ele se vai para o outro plano, mas seguirá nas suas realizações. E de lá seguirá nos enviando estímulos favoráveis ou não, segundo aquilo que nós revertemos para eles sob forma de angústia. A ligação fluídica, a ligação psíquica se mantém. Se nós seguimos daqui saudosos, mas conscientes, mas lúcidos, de que se deu aquilo que necessário era
para proporcionar a sequência evolutiva daquele espírito. Louvado seja Deus por isso, e até o próximo encontro. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior, consolam-te nas horas amargas, para que te não percas no frio do desencanto. Tanto quanto possível for, segundo as possibilidades, as ligações vão se manter, e eles que já se foram ficarão felizes quando nós estivermos felizes e vitoriosos, ficarão infelizes quando nós tivermos as derrotas ante a vida. Os laços não se rompem, apesar de não ter cheiro, não ter afeto, não ter o beijo, o abraço, o toque. As energias continuam se falando, ligadas mente a mente. Assim, como as ligações não se rompem, Emmanuel começa a finalizar o texto dizendo: tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. A partida, a morte, a desencarnação, o termo que quisermos dar, assim como ela acontece para os nossos, também chegará para a gente. Então, ante aqueles que vão, a gente chora, a gente se angustia, mas a gente respira, usa fé, busca oração, encontra explicação para seguir aquilo e segue o nosso caminho, aguardando o momento em que nós também iremos ser chamados para partir de volta ao mundo celeste, à pátria celeste, e, dentro do possível, que se haja de forma mais rápida os reencontros, os abraços e matar a saudade. E fecha ele no último parágrafo dizendo: e vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Encerra ele dizendo que esta morte que nos assusta, que essa morte que muitos levam como fim, que a muitos enlouquece, tanto aqueles que ficam quanto aqueles que vão, igualmente alcançou Jesus, o divino amigo, o rei do túmulo vazio, o mestre, o herói do túmulo vazio. Nem ele ficou livre, dizendo que isso é uma sequência natural, que todos nós precisamos nos preparar para experimentar a partida daqueles a quem amamos, como da mesma forma nos preparar para a nossa partida, para o nosso instante. O horror, o desespero, a loucura, o choro enlouquecido e desequilibrado ante a partida dos nossos amores não significa amor. Algumas vezes pode significar remorso daquilo que não vivemos. Algumas vezes pode significar as angústias do quanto fomos orgulhosos naquelas relações. Então, quem vive bem, quem exprime bem, quem expressa bem as suas relações afetivas encarnadas, igualmente vai estar edificando e construindo uma boa partida, uma boa morte. Normalmente, os que mais se enlouquecem ante as partidas são aqueles que pior viveram essas relações. Isso é um sinal. Aprendamos a viver bem para morrer bem no momento em que formos chamados, porque todos seremos chamados. Que Deus nos abençoe, que o Divino Amigo nos guarde, nos proteja, e a nossa amizade e gratidão a todos que nos assistiram. Um forte abraço